Boa tarde. Na edição de hoje, falaremos sobre a evolução dos meios de comunicação, de como é possível receber e transmitir informações com tanta facilidade e rapidez, e principalmente, comunicação à distância. Mas iremos entender que nem sempre foi assim. Há muitos anos atrás, não possuía a tecnologia que conhecemos nos dias de hoje. A seguir, iremos ver a evolução dos meios de comunicação e a sua importância para a sociedade. O homem começou a sentir a necessidade de comunicar-se desde que começou a viver em sociedade. Se fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. Os homens primitivos, sendo mais exato, do Paleolítico e Mesolítico, trocavam mensagens e transmitiam suas ideias por meio de desenhos feitos nas paredes das cavernas, chamadas pinturas rupestres. Essa forma de comunicação já era usada há 500 mil anos antes de Cristo. A transição da pré-história para a história se dá no final da Idade dos Metais, que foi por volta de 4.000 antes de Cristo. Os historiadores aceitam como certo o aparecimento da escrita na Mesopotâmia e no Egito. Agora chegamos à história, que assim é denominada, pois nessa era temos arquivos que registram e datam os acontecimentos. Através dessa época é que temos uma real noção de como o homem vivia e se comunicava, o que pensava e o que sentia em relação ao mundo e ao seu redor. Era chamada escrita cuneiforme. As informações eram registradas em placas de argila molhadas com estiletes de bambu. Enquanto em outros lugares do mundo, os povos que não desenvolveram um sistema de escrita encontraram outros meios de comunicação. Na África, por exemplo, as tribos primitivas usavam os sons produzidos por tambores para enviar e receber mensagens. O tambor funcionava como um rádio. Os índios na América do Norte usavam a fumaça para mandar recados simples, como a localização de grupos que saíam para caçar ou um aviso alertando que o inimigo estava próximo da tribo. No Brasil, os índios imitavam o canto dos pássaros para se comunicar à distância. Correr vem do verbo correr, pois antigamente as pessoas levavam as notícias correndo. Os incas, povos indígenas que habitavam a América do Sul no passado, faziam seus correspondentes viajarem por uma estrada de pedra com cerca de 8.000 quilômetros de extensão. Elas eram repassadas assim: a cada trecho do caminho, o homem esperava o outro, pegava a mensagem e seguia adiante até encontrar o próximo mensageiro. O revezamento acontecia até as mensagens chegarem ao local de destino. O primeiro jornal da história foi criado por Júlio César, imperador de Roma, em 59 a.C., e se chamava Acta Diurno. Esse jornal não era nada parecido com o que compramos nas bancas de todos os dias, pois ele era feito em tábuas brancas fixadas nos muros do Fórum de Roma, e servia para informar a população sobre as discussões e decisões do governo romano. Somente em 1447, depois que Gutenberg inventou a prensa, foi que o jornal começou a ser modernizado. Além disso, a máquina inventada por ele possibilitou a troca de informações e ideias entre as cidades. Hoje em dia, além de os jornais apresentarem notícias diárias do mundo inteiro, trazem ao leitor cadernos especiais com reportagens e informações sobre cultura, informática, imóveis, carros, emprego, saúde e muito mais. Bem mais tarde, o homem em busca da comunicação à distância, surge o telégrafo. É um sistema de transmissão de mensagens entre pontos distantes por meio de sinais. O aparelho e o código utilizados nas mensagens, código Morse, foram inventados em 1835 por Samuel Morse. A palavra telégrafo é de origem grega e significa comunicação à distância. A primeira conversa telefônica aconteceu em 10 de março de 1876 e foi realizada entre o escocês naturalizado americano Alexander Graham Bell e seu assistente Thomas Watson. Foi por meio de pesquisas para melhorar a comunicação de pessoas com dificuldade de falar e de ouvir que Graham Bell chegou ao telefone.
Um dos primeiros modelos de telefone era fixado na parede e tinha uma manivela que precisava ser girada para que a pessoa pudesse fazer uma ligação. Até chegar ao modelo de hoje, o telefone sofreu muitas mudanças. Houve um tempo em que os aparelhos tinham ganchos e discos giratórios. Atualmente, eles têm teclas e identificadores de chamadas, e é um importante meio de comunicação. Outra invenção que revolucionou o mundo das comunicações foi o rádio. O funcionamento do rádio também depende de ondas chamadas de eletromagnéticas. Elas se propagam pelo espaço com a mesma velocidade que a luz. Essas ondas descobertas e estudadas sucessivamente pelo cientista James Clerk Maxwell e pelo físico alemão Heinrich Hertz. Em 1888, Hertz conseguiu produzir as primeiras ondas de rádio. Por isso, elas ficaram conhecidas como ondas hertzianas. A descoberta dessas ondas é que permitiu a invenção da radiotelegrafia, telegrafia sem fio, e da radiotelefonia e da televisão. Em 1896, o italiano Guglielmo Marconi, após aprimorar os conhecimentos sobre as ondas eletromagnéticas, patenteou o primeiro aparelho transmissor sem fio, isto é, o rádio, e a primeira transmissão de rádio foi em 1900. O passo seguinte foi o surgimento da televisão em 1924, que era a junção dos componentes gráficos de um jornal, como imagens e figuras com os componentes de áudio do rádio, a fala sendo assim possível ver imagens em movimentos juntamente com o áudio. Desde o início do século XIX, muitos cientistas, principalmente físicos e matemáticos, contribuíram para a invenção da televisão. Alguns com ideias que ficaram apenas no papel, outros com a produção de aparelhos que mais tarde foram aperfeiçoados e utilizados na criação da TV. Observando uma rápida síntese, temos um processo crescente, onde o homem desenvolveu a pré-escrita, a escrita, o papel, as impressões manuais e as mecânicas, sendo assim possível a informação cruzar grandes distâncias geográficas, culturais e cronológicas. Passamos pelos meios de comunicação, como jornais e revistas, rádio e televisão, tendo atingido a nossa época, que podemos chamar de era da tecnologia e da informação. Na era da tecnologia, o computador é o carro-chefe, pois no início, em 1943, ele era uma máquina gigantesca, e em 1971 surgiu o primeiro microcomputador. Desde então, o homem não teve limites para sua evolução, sendo dos computadores gigantescos, chegando aos computadores portáteis e até os de mão, que não somente máquinas de cálculos, e sim abrangendo as mais variadas funções. O correio eletrônico, ou e-mail, é como se fosse uma caixa postal do internauta. Por meio dele, as instituições e as pessoas físicas têm acesso às inúmeras informações que alimentam a rede mundial de computadores. O e-mail tornou possível a comunicação a uma velocidade impensável até o século passado. Essa inovação tecnológica trouxe de volta o hábito de escrever cartas, diminuiu distâncias, quebrando fronteiras que separavam ideias e amigos. Os meios de comunicação se tornam mais fácil interagir com todo mundo. Com as novas tecnologias, o meio ambiente vem se desgastando e seus recursos naturais diminuindo. A sustentabilidade foi criada para garantir recursos para gerações futuras. Os meios de comunicação, junto com as redes sociais, facilitam na mobilização sobre a sustentabilidade, transmitindo conhecimento de que nossa natureza precisa ser preservada. Roda, plaquete e ação. Imita o macaco, Lucas. Deixa eu porra crescer, eu encosto, tá ligado? É isso. Como é que... Já. Boa tarde. Tchau, tchau. Tá gravando? Vai! Bruno, tinha que ler antes. Né? Ai, eu já tava gravando. É uma barata, né? Vai. Vem cá. A partir do momento que quiser fazer, pode, né? Pode, vai. Voltando nos meios de comunicação. Os meios de comunicação se tornam mais fácil interagir com todo mundo. Com as novas tecnologias, o meio ambiente vem se desgastando e seus recursos naturais diminuindo.
É sem rima. 1, 2, 3.